Muito boa noite, amada igreja, boa noite a todos os irmãos e amigos que nos acompanham esta noite, neste culto. Seja muito bem-vindo a mais esta transmissão. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, para termos esta oportunidade de adorarmos ao Senhor. Eu estaria mais feliz se você também estivesse aqui conosco. Cremos no Senhor Jesus Cristo que esta pandemia em breve ela vai chegar ao seu fim e poderemos novamente nos reunir aqui na casa do Senhor para adorá-lo. Enquanto isto não acontece, nós vamos prosseguir desta maneira. Seja bem-vindo, tá bom? Nós vamos começar cantando. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 509 e eu convido a que, se você puder, cante conosco este hino em louvor ao nosso Deus, o irmão Clévio. É o irmão que estará regendo os hinos esta noite. Chamo-o para que venha aqui à frente. E vamos louvar ao Senhor, ok? Hino de número 509. Uma palavra de oração, e para esta oração eu convido ao meu filho, irmão Luiz Henrique, que está aqui na orquestra, que nos eleve a Deus nesta primeira oração. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez podermos cultuar a Ti, ó Pai, aqui na Tua casa. Muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai. Entregamos nas Suas mãos este culto, clamando ao Senhor, ó Deus, que receba dos altos céus o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, ó Pai. Entregamos, ó Deus, a vida do dirigente, do pregador também nas suas mãos, que irá trazer a Tua palavra, clamando ao Senhor, ó Deus, que esteja preparando cada coração, ó Deus, que a Sua palavra venha encontrar guarida e que possamos, ó Pai, colocar em prática tudo que ouvirmos aqui, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Eu convido a que, se você puder, tiver ao seu alcance uma Bíblia, aqui façamos uma leitura na mesma. Livro de Provérbios, capítulo 3. Vamos ler este texto. Provérbios, capítulo 3, versículos 1 a 10. Os versículos estarão aparecendo aí na sua tela também, para facilitar.
palavra do Senhor nos diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Que o Senhor Deus esteja nos abençoando através da leitura feita na sua palavra. Nós estaremos agora assistindo a um número especial gravado pelo nosso coral aqui da nossa igreja. Tenho certeza que será uma bênção podermos novamente ouvir. O meu guia e protetor é sempre o Senhor. E sempre será da minha vida o Senhor, de quem mais desejarei. Nos perigos, nas lutas, caminho, na luta da vida, jamais perecerei. Pois o Senhor me guarda, por isso nele eu confiarei. Humildemente peço ao Senhor somente. Eu sempre habite na casa do Senhor. Eu sempre habite na casa do Senhor. Eu sempre habite na casa do Senhor. Que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos. Que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos. Todos os dias da minha vida, eu sempre habite na casa do Senhor. Eu sempre habite na casa do Senhor. Que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos. Que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos. Todos os dias da minha vida. Amém. Como eu falei no começo do culto, o nosso desejo é que em breve esta pandemia ela chegue ao fim. Mas enquanto isto não acontece, as nossas transmissões elas se darão desta maneira. Então, o que nós pedimos é que, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, no YouTube, para que você seja notificado sempre que nós tivermos programações em nossa igreja, ok? Às terças-feiras, quando nós teríamos estudos nos lares, nós temos sempre um irmão trazendo um breve relato, uma breve reflexão da palavra do Senhor às 20 horas. Quarta-feira nós temos culto de oração aqui na igreja, ao vivo, quando temos a oportunidade de interagir com os irmãos. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos este culto. Quinta-feira, pela manhã, aproximadamente às 9 horas, também temos um tempo de reflexão na palavra do Senhor, e esta reflexão ela sempre é trazida pelo pastor João Amador, um dos pastores aqui
da nossa igreja, ok? Escola Bíblica Dominical todos os domingos às 9 horas da manhã também. E temos tido conteúdos para as classes, culto infantil, enfim. Todas as faixas etárias de nossa igreja, eu creio que tem recebido um conteúdo da palavra do Senhor, ok? E eu quero muito brevemente avisar a nossa mocidade que nós estaremos levando estudos com os 2 seguintes temas: escatologia e também a respeito das cartas do apóstolo Paulo. Estejam orando por nós, professores, irmão Maicon e eu, e estejam participando conosco destas aulas, que eu creio que será uma bênção nas nossas vidas. Eu passo agora a palavra para o pastor Alex, ele terá um aviso também para dar à igreja e realizará a oração intercessora. Obrigado, irmão Emerson. Boa noite, igreja. É muito bom ter você acompanhando mais essa transmissão, promovida pela Primeira Igreja Batista Bíblica em Jardim Miriam. Se você tem acompanhado os nossos cultos, se você está no nosso grupo no WhatsApp, você sabe que no ano que vem é o ano do jubileu dessa igreja, 50 anos de ministério. E nós estamos felizes, nós estamos entusiasmados com aquilo que irá acontecer e que o Senhor irá trazer até nós através desse ano do jubileu. Um comitê foi formado para programar, para planejar todas as atividades relacionadas ao ano do jubileu. Não será apenas um mês ou uma semana, mas a comemoração ou as comemorações do nosso jubileu se estenderão durante todo o ano. Muito trabalho tem sido feito, quero crer que nós já tivemos 11 reuniões através de aplicativos para poder planejar esse ano da melhor forma possível. E você sabe muito bem que todo grande evento precisa de uma marca, de um logotipo, de uma logomarca, e nós lançamos para a igreja, para os membros dessa igreja, um concurso, um desafio, para que logomarcas fossem criadas que viessem a representar de forma excelente, esteticamente bela, tudo aquilo que o jubileu vem a invocar em nossos corações. Se nós tivermos a participação de vários irmãos, vou pedir agora que a equipe de mídia jogue o primeiro slide, e eu quero nesse momento honrar os irmãos que participaram desse concurso. O primeiro slide ali mostra o irmão Luiz Lima, uma bela foto com a sua família. Também nós tivemos a participação do irmão Carlos e sua filha Denise. A irmã Camila Barbosa também participou do concurso, e a nossa irmã Thaís Oliveira, uma de nossas pianistas, também participou do concurso. Esse é o primeiro slide, vamos para o segundo slide. Nós temos ali no segundo slide a irmã Priscila Simões, esposa do irmão Luiz, participou do concurso da logomarca do jubileu. O nosso querido irmão Felipe Vilas Boas, que também ministra aqui em nossos cultos virtuais. Nós tivemos a participação da irmã Naíse Vilas Boas. Ela também submeteu ali uma logomarca para ser considerada. E, por último, o irmão Mauro e seu filho Tiago Henrique. Nós tivemos um processo bastante cuidadoso. Primeiramente, as logomarcas passaram por uma avaliação técnica para ver se cada uma delas satisfazia ali os requisitos que foram estabelecidos pelo comitê. E uma vez sendo feito isso, nessa última semana, os diáconos e pastores da nossa igreja, eles votaram, assim como também as suas esposas, votaram e escolheram a melhor logomarca. A logomarca que realmente vai ser a cara, que vai representar todo o ano do jubileu. Eu quero dizer para você que foi uma escolha muito difícil, porque nós tivemos ali muitas logomarcas atraentes.
De fato, foi uma votação apertada, não é, irmão Emerson? E nós tivemos que votar 2 vezes, porque 2 logomarcas ali chegaram a um empate, e nós finalmente escolhemos uma. E a ganhadora desse concurso foi a irmã Priscila Simões. Nós queremos, em nome do comitê, em nome da igreja, em nome dos diáconos e pastores, congratular a irmã Priscila Simões pelo seu trabalho, pelo seu afinco, pelos detalhes dessa logomarca. E você pode estar se perguntando, cadê a logomarca? O pessoal da mídia não vai jogar a logomarca para que eu veja? Isto vai vir depois. Essa logomarca, ela vai receber agora o tema do jubileu e também o versículo, a passagem bíblica que vai representar o jubileu. Então, ela vai ali ter que sofrer uma série de modificações para que ela possa ser completa. E ela será revelada à igreja em um evento especial, através de um vídeo especial que está sendo preparado pelo comitê. Então, nós temos coisas maravilhosas chegando para você, e eu tenho certeza que você que faz parte dessa história, não importa se for por alguns anos ou por décadas, você que tem carinho por essa igreja, pelo ministério dessa igreja, por aquilo que essa igreja defende, então eu tenho certeza que você irá aguardar com grande antecipação pela revelação da logomarca que estará estampando Bíblias. Nós estaremos ali tendo Bíblias com a logomarca do jubileu, camisetas, adesivos. Durante todo o ano, essa logomarca ela vai representar ali um pouquinho daquilo que nós estaremos fazendo para agradecer o nosso Deus por 50 anos de serviço dessa igreja. Muito bem, já que eu estou aqui, nós estaremos nesse momento fazendo uma oração por aqueles pedidos, lembrando aqueles pedidos que os amados irmãos têm no seu coração. Então, se você tem um pedido, eu peço que você levante sua mão nesse momento. Nós temos aqui o pessoal da mídia, os ministros aqui, demonstrando a sua intenção de serem lembrados, e eu tenho certeza que você também na sua casa levantou a sua mão, e nós estaremos nesse momento fazendo essa oração. Deus amado, Senhor, nós vivemos em dias como nunca vivemos antes. E é tudo muito estranho para nós, porque são dias diferentes que nos empurram para uma rotina que muitas vezes é desesperadora. Então, ó Deus, apanhados entre algo que jamais aconteceu e forçados a viver uma rotina, ó Deus, que muitas vezes nos faz sentir aprisionados, ó Pai. Nós sabemos que em Ti sempre encontramos alívio. O Senhor é o bálsamo para os nossos corações. Em nós, ó Deus, nós nos alegramos e nós sabemos que somos ouvidos, ó Pai. Então eu peço a Deus e eu intercedo nesse momento, eu lembro todos aqueles que levantaram as suas mãos em um ato singelo de fé, não tentando manipular a Ti, ó Deus, mas simplesmente reconhecendo que é de Ti que toda boa dádiva vem, e que o Senhor presta atenção a nós, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor se lembra de nós e que o Senhor nos ama, e nos ama com amor eterno. E o Senhor nos conhece como ninguém mais. Então, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa dificuldade, o Senhor conhece, ó Deus, as nossas dúvidas, o Senhor conhece, ó Deus, a nossa dor, o Senhor conhece as nossas preocupações. Então, falando com Deus que conhece aos seus filhos de forma perfeita, eu peço a Deus que o Senhor venha visitar os enfermos e que, se for para trazer glória ao nome do seu Filho, que a cura ocorra, ó Deus.
De qualquer forma, de uma maneira ou de outra, ó Deus, eu peço que a dificuldade possa nos conduzir mais perto de Ti, ó Pai, que possa colocar os nossos olhos espirituais em foco nas coisas que realmente importam, ó Pai. Eu peço por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, ó Deus. Eu peço por eles. Eu peço que eles possam estar buscando a igreja, porque é a nossa responsabilidade estar ajudando uns aos outros. Eu peço a Deus por aqueles que talvez estejam tendo dificuldades em lidar com todo esse isolamento, ó Pai. Eu peço pela saúde mental do rebanho, não apenas do rebanho dessa igreja, ó Deus, mas por todos os crentes que acompanham essa transmissão nesse momento. Nós sabemos muito bem, ó Deus, que o Senhor olha para nós e o Senhor nos dá a resposta certa no momento certo. Então é confiados aos Teus cuidados, ó Deus, que nós damos graças desde já, mesmo antes da resposta. Damos graças por um Deus que nos ouve e que cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, amados, nós teremos agora o momento missionário. E para tanto eu quero trazer uma reflexão em um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12. O irmão Eric estará nos auxiliando, mostrando este texto para os irmãos. Marcos 12, versículos 41 a 44, diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amados irmãos, há 20 anos atrás, eu entreguei a minha vida a Cristo. E daí para cá, Cristo passou a ser o meu Salvador, a ser o meu Senhor e a fazer parte da minha vida. Passou a conduzir a minha vida. E eu conheci o Senhor Jesus Cristo através do ministério desta igreja. Igreja a qual eu também aprendi a amar. Então eu amo muito ao meu Senhor Jesus Cristo e eu amo muito a esta igreja. Primeira Igreja Batista Bíblica em Jardim Miriam. Conhecemos outras igrejas, conhecemos irmãos de outras igrejas. Se trata de uma família grandíssima e louvado seja o Senhor Deus por isso. Mas o que eu quero dizer com tudo isto é que eu vejo na direção desta igreja um esforço muito grande a que cada um de nós, que somos membros desta igreja, nos encaixemos nela, nós entendamos que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que é esta igreja, consequentemente. Então, o que eu quero pedir ao amado irmão, à amada irmã esta noite, falando a respeito de missões, é que nós entendamos que os missionários, eles também fazem parte deste corpo. E eles contam muito com a nossa fidelidade, com a nossa contribuição, não apenas com as nossas orações, mas também com as nossas contribuições. E nós vamos agora cantar mais um hino, o hino de número, deixa eu achar aqui, 450. E enquanto nós estivermos cantando este hino, eu quis ler este texto para te falar que o valor para Deus não é importante. O que Deus colocar no teu coração, o que você sentir de Deus, que você deve ofertar,
o que o irmão ou a irmã tem condições de ofertar, que você aproveite esta oportunidade e oferte para a obra missionária desta igreja. Louvemos ao Senhor. Ceifeiros da seara santa, sois poucos, débeis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois, o que confia no Senhor, obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águia voarão, cansado, triste, sem alento, deixais de lamentar, por vós está Jesus o Mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águia voarão. Jesus está convosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águia voarão. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai que está nos céus, graças nós te damos por tão grande amor por nós. Te agradecemos por tão grande salvação em Cristo Jesus. Quero clamar neste momento, ó Deus, por cada missionário que esta igreja contribui, ó Deus. Que o Senhor esteja suprindo as necessidades dos teus servos, livrando-os de todo mal, dando-lhes, ó Deus, liberdade para pregar, liberdade para falar do seu amor, liberdade, ó Deus amado, para testemunhar que só Cristo Jesus salva, meu Pai. Abençoe os teus servos. Esteja, ó Deus, abençoando também cada membro de nossa igreja, dando-nos, ó Deus, condições para contribuir com a obra missionária, obra que vem do coração do Senhor, meu Pai. Supre, ó Deus, as necessidades do teu povo. Sê com aquele, ó Deus amado, que talvez esteja triste porque gostaria de contribuir, mas não tem como contribuir. Abençoa a este teu servo e ajuda, meu Deus, aquele que está desempregado. Visita, ó Deus, cada família da igreja
Eu clamo a Ti estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Passo com muita satisfação a palavra para o pregador desta noite, pastor Alex. Deus vai falar aos nossos corações. Que Ele nos abençoe. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 33. Apenas um versículo para iniciar a mensagem de hoje. Lucas 14, 33. A equipe da mídia vai estar colocando, sobrepondo esse texto na sua tela. Lucas 14, 33, palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, assim, portanto, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez em oração. Senhor Deus, ai de mim, ó Pai, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de uma geração de lábios impuros. Eu peço a Deus que o Senhor me unja com o Teu Santo Espírito nessa noite. E que o Senhor, ó Deus, unja os corações daqueles que ouvem a mensagem da Tua palavra. Esteja conosco, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Nós temos aqui esse texto da palavra de Deus, forte, palavra do Senhor Jesus Cristo. Palavra sobre o deixar, o renunciar tudo. Existe ainda hoje, nas ilhas do Pacífico, do sul do Pacífico, uma seita que adora cargas e aviões. Como que essa seita começou? Essa seita começou durante a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que os países aliados, eles estavam travando uma guerra na Europa, na África e no Pacífico. Eram os três teatros ali da Segunda Guerra Mundial. E a Guerra do Pacífico tinha uma logística complicada. Por quê? Porque era uma vasta extensão, muita água, e países tinham que ter como que reabastecer os seus aviões. Então, o governo norte-americano, ele escolheu várias ilhotas no Pacífico, e nessas ilhas, ele construiu pistas de pouso, ele construiu ali depósitos, bases, e ele criou toda a logística ali. Os navios traziam os materiais, os engenheiros, e os aviões usados durante a guerra, eles podiam pousar ali, eles podiam reabastecer, eles podiam ter suprimentos, eles podiam decolar. Isso aconteceu durante toda a guerra. Quando a guerra acabou, esses americanos, eles deixaram tudo isso para trás. Voltaram para a sua terra. As pessoas que moravam ali, esses homens e mulheres, eles foram da idade da pedra para a idade moderna em 3 anos. Eles foram os índios aborígenes que moravam e que ainda residem nessas ilhas. Eles foram ali de uma cultura primitiva, quase que pré-histórica, e de um momento para outro, eles tomaram conhecimento de geladeiras, isqueiros, de jipes, de máquinas, de aviões. E quando os americanos foram embora,
eles consideraram aqueles homens como sendo deuses. E eles construíram ali aviões de palha, depósitos de carga de palha, esperando para a volta de seus deuses, esperando pela volta desses homens que trouxeram coisas milagrosas, coisas que eles jamais viram. Esses índios aborígenes, eles ainda têm hoje e adoram relíquias, isqueiros da Zippo, relógios, câmeras fotográficas quebradas, canetas que foram deixadas para trás. Eles adoram nesses santuários feitos de palha, esperando que os seus deuses voltarão para trazer mais coisas reluzentes, mais coisas maravilhosas. Hoje nós temos no movimento moderno carismático uma situação similar. O movimento neopentecostal ou neocarismático nasceu porque o primeiro movimento carismático hoje, a terceira onda do pentecostalismo, ele é o resultado, nas suas abominações e aberrações, ele é o resultado de uma falta de compromisso do primeiro movimento carismático, que ainda cria na Bíblia, que tinha uma visão distorcida sobre línguas e sobre os dons do Espírito, mas que ainda pregava o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos templos proliferando em todos os cantos, onde não há esse compromisso, onde Cristo é mencionado, mas não é adorado. Qualquer desvio das Escrituras, ele irá produzir heresia. Qualquer desvio da palavra de Deus irá produzir o erro. Hoje nós temos denominações bastardas, filhas do movimento carismático tradicional, que têm conduzido milhões de pessoas, ou permitido que milhões de pessoas continuem no erro, indo para o inferno. Quando eu leio na revista Veja, ou em outros meios de comunicação, que existe um grande número hoje de evangélicos no Brasil, eu não me alegro. O caminho continua muito largo no Brasil, talvez mais largo do que nunca, para a perdição, e a porta é muito estreita ainda, e sempre será estreita para a salvação. Nós vemos hoje no movimento neocarismático, nós vemos hoje igrejas repletas de práticas relacionadas à superstição, ao materialismo, assim como aqueles índios aborígenes, esperando que os seus deuses possam trazer algo reluzente. Nomes como Valdomiro Santiago, Agenor Duque, Edir Macedo, Davi Miranda, R.R. Soares, são falsos profetas desse movimento. Deixe-me lembrar que não existe nada de cristianismo nessas igrejas. Se eu quiser pegar a palavra de Deus e usar um texto aqui e outro texto ali, para criar a minha religião, eu posso fazer isso, mas eu não tenho direito de chamar essa religião de religião cristã. É o alexismo, qualquer outra coisa, mas não é uma religião cristã. Uma religião cristã, ela aceita, ela obedece toda a palavra de Deus e ela não manipula os textos bíblicos. O fato que esses grupos e essas igrejas têm medalhões já demonstra de cara que a sua origem não é divina. A cultura do inferno, ela cria medalhões. A cultura do reino de Deus cria servos e adora o Senhor Jesus Cristo. Esse movimento neopentecostal não exige nada além de uma fé falsificada. Não exige santidade, não exige serviço, não exige devoção. Esse movimento traz Deus para seu
seus templos, mas não é um Deus verdadeiro. É um Deus que é útil para eles. Inventam deuses que os servem. É voodoo, é diabólico, pois como Satanás no deserto, pensam que Deus pode ser manipulado, lisonjeado, controlado, explorado. Pura magia negra, lencinhos abençoados, água do Jordão, misticismo, bruxaria, revestido de termos cristãos. É uma tentativa de corromper o cristianismo neotestamentário. Negligenciam a sã doutrina, a adoração, o serviço e o ministério para ganhos financeiros e físicos. Nesses templos, os fiéis usam Deus. Em templos onde a Bíblia é pregada, Deus usa o fiel. Eis a diferença. Em templos onde falsos profetas lideram, nós vemos que o homem, ele tenta usar a Deus. Numa igreja neotestamentária, é Deus que usa o homem. Nessas igrejas falsas, o poder do Espírito Santo, ele é visto para conseguir aquilo que o fiel quer. Quando a Bíblia nos diz que o poder do Espírito Santo em uma igreja neotestamentária conduz o fiel para fazer o que Deus quer. A Bíblia, e é por isso que eu estou dizendo tudo isso, a Bíblia me proíbe de ser tolerante e silencioso sobre falsa doutrina e falsos mestres. Jesus Cristo, tolerância zero com falsos profetas, falsos mestres, falsa doutrina. Os apóstolos, todos eles, tolerância zero. Eles davam os nomes aos bois. Eles diziam exatamente onde estava o erro e quem estava errando. Judas capítulo 3. Cristo nos proíbe, os apóstolos nos proíbem de sermos politicamente corretos e ficarmos quietos sobre um movimento que é altamente destrutivo e que tem infiltrado até boas igrejas. A escolha, de acordo com 1 Timóteo 6,5, não é sua, se você deve ou não falar. Existia uma diferença muito grande entre a maneira como o Senhor Jesus Cristo tratava enganadores e enganados. O Senhor Jesus Cristo não tinha nenhuma paciência com enganadores. Aqueles que estavam sendo enganados, aí sim o Senhor Jesus Cristo mostrava carinho, mostrava amor, pregava o reino. Mas aqueles que estavam enganando, aqueles que de forma consciente estavam sendo agentes do inferno, o Senhor Jesus Cristo tinha palavras duríssimas, víboras, sepulcros caiados, filhos de Satanás. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos proíbem que nós sejamos tolerantes e silenciosos sobre falsos profetas, sobre a sua heresia. Então, entendendo que a Bíblia nos mostra que devemos afirmar a sã doutrina e denunciar a falsa doutrina, é que eu trago essa mensagem nessa noite. A maneira como a Bíblia, ela descreve o movimento neopentecostal, se encontra ali em Judas, versículo de número 16. Esses são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo os seus desejos e cuja boca diz coisas arrogantes. Eu exijo que Deus faça isso. Eu ordeno que Deus faça aquilo. Está amarrado, dizendo coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Existe na palavra de Deus uma definição mais clara sobre o movimento neopentecostal do que essa? Eu creio que não. A Bíblia é muito clara ao descrever tais pessoas. Os seus templos podem ter o nome de Cristo em suas fachadas, mas Judas Iscariotes, lembre-se, também se chamava um discípulo de Jesus Cristo, e ele era um filho do maligno.
Eu sei que existem pessoas sinceras que flutuam na periferia e no entorno dessas seitas, eu entendo isso. E eu não posso afirmar em sã consciência que todos ali entendem que estão em uma seita, mas eu preciso afirmar essa noite para você, seguindo o meu compromisso com a verdade, eu preciso afirmar que qualquer denominação e religião que aparenta ter um Cristo, mas apresenta outro evangelho, que não o evangelho das Santas Escrituras, é um instrumento de Satanás, não há como ver de outra maneira. Então nós temos aqui, e algumas semanas atrás eu falei sobre o céu e eu falei sobre a visão dos principais grupos que se chamam cristãos do céu. E eu não mencionei o movimento neopentecostal porque eu sabia que eu iria trazer uma mensagem tratando somente sobre ele. A heresia é grande demais. A heresia desses grupos, ela anda de mãos dadas com a ganância. A ganância e a heresia sempre andam juntas. E é a Bíblia que nos dá equilíbrio, que apresenta uma referência imutável. E a única coisa que pode nos blindar essa igreja contra a heresia e contra o erro e contra a devoção de medalhões e de personagens, a Bíblia é a única coisa que nos protege. Eu quero falar então sobre o Evangelho da Prosperidade essa noite. Eu quero falar sobre essa teoria ou sobre essa teologia da prosperidade. Eu quero passar com você um raio-x sobre esse Evangelho, sobre essa ideologia, porque ela é um grande perigo, tem permeado a nossa nação. E nós temos que ser cuidadosos. Eu nasci em um tempo quando alguém dizia para você, eu sou um batista, você tinha certeza que aquela pessoa ia para uma igreja onde a palavra de Deus era pregada. Eu não posso fazer essa avaliação hoje. Quando alguém diz eu sou um batista, eu tenho que buscar mais informações. Infelizmente, hoje, até dizer eu sou um batista bíblico não é garantia para mais nada, infelizmente. Então, nós temos que nos blindar com a verdade, porque eu tenho visto líderes religiosos, muitos em nossas igrejas, que têm adotado uma atitude extremamente perigosa, assim como os pentecostais do começo do século, e tem permitido que algumas coisas se infiltrem na igreja, que no caso deles, ocasionou a heresia que nós vemos no movimento neopentecostal no nosso Brasil. O instrumento para esse movimento é o Evangelho da Prosperidade. Em primeiro lugar, o Evangelho da Prosperidade, ele está em total oposição ao texto que nós lemos. O Senhor Jesus Cristo diz claramente aqui que aquele que não renunciar a tudo, não algumas coisas, não aquilo que ele não quer, não parte, mas a tudo, não pode ser chamado seu discípulo. É Jesus Cristo quem decide quem é o seu discípulo, não é o pastor Alex. Não são os líderes dessa igreja, não é você, não é ninguém mais. Este é um grupo seleto e o Senhor Jesus Cristo, ele decide quem pode ser chamado seu discípulo. Agora, eu quero ser chamado discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ficar de fora, eu quero ficar perto dele. E eu preciso olhar para esse texto com grande cuidado, porque na minha vida, algumas coisas eu ainda não entreguei. Eu ainda não renunciei. E eu preciso que Deus lide no meu coração. Primeiramente, o Evangelho da Prosperidade. Crer e pregar no Evangelho da Prosperidade, ou
Crer no evangelho da prosperidade ou pregar o evangelho da prosperidade, ponto número 1, é dificultar a sua entrada no céu. Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ver vários textos essa noite, essa vai ser uma mensagem tópica. Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 27. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quando o Senhor Jesus Cristo disse isso, os discípulos ficaram atônitos. Os discípulos ficaram extremamente surpresos. Não era isso que eles estavam acostumados. E eles aqui, a Bíblia nos diz, se admiraram daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. E o Senhor Jesus Cristo não apenas conhecia o que estava no homem, mas até alguém que não era Deus podia ver pela cara de Pedro e da turma que eles estavam extremamente confusos sobre essa afirmação do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, versículo 24, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O evangelho da prosperidade, ele dificulta a entrada de uma pessoa no reino dos céus. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado em nossa igreja pessoas de todas as raças, pessoas de todas as classes sociais, pessoas de todos os níveis acadêmicos e intelectuais. Isso permite que a nossa igreja seja uma igreja diversa. E por ser uma igreja mais diversa, uma igreja que pode alcançar todo tipo de pessoa. Existem igrejas onde você tem apenas pessoas de uma classe social e às vezes isso dificulta a penetração em outras áreas. Então nós temos aqui uma constituição bastante diversa, mas eu quero dizer para você, nós não temos muitas pessoas ricas aqui. E graças a Deus as pessoas que têm uma condição melhor são pessoas fiéis. São pessoas que contribuem, são pessoas que amam missões. Mas eu preciso afirmar para você que quanto mais pessoas com muito dinheiro você tem uma igreja, mais essa igreja será carnal. Olhe ao seu redor. Olhe para a sua própria experiência e veja se isso não é verdade. Eu tenho estado na fé desde o meu nascimento. O meu primeiro passeio foi em uma igreja batista, em Santos, no litoral aqui do estado de São Paulo. E durante toda a minha vida eu tenho estado em cultos e eu já conheci centenas de igrejas no Brasil, fora do Brasil, na América Latina, na América do Norte. E essa verdade, ela se mantém consistente em todo lugar. Quanto mais pessoas com dinheiro, você tem mais pessoas que, através das palavras de Cristo, nós podemos entender o que acontece. Mais pessoas confiando nas riquezas, confiando no processo, confiando nos equipamentos e deixando Deus de lado. O Senhor Jesus Cristo diz: cuidado. Ele diz no versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Existe uma discussão se essa é uma ilustração real, se Cristo está falando realmente sobre um camelo literal passando por fundo de uma agulha, ou se é um lugar na Palestina chamado agulha, por onde os camelos passavam por dificuldades. Com dificuldades. Nós não sabemos, mas o Senhor Jesus Cristo que está dizendo que é difícil alguém rico entrar no reino de Deus. Então, crer ou pregar o evangelho da prosperidade é dificultar a entrada no reino dos céus. Segundo lugar, crer e pregar o evangelho da prosperidade fomenta a destruição e a morte. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 6.
Assim diz a palavra de Deus, e você vai ter o texto aí sobreposto na tela. 1 Timóteo 6,6. Mas é grande ganho a santidade com contentamento. Falamos sobre isso nessa última quarta-feira. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Essa é uma verdade universal. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem, não talvez cairão. Os que querem ser ricos, não os ricos, os que querem ser ricos, os que almejam ser ricos, os que passam dia e noite pensar em como ganhar mais dinheiro e ser ricos. A palavra de Deus para você hoje: os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, na armadilha e em muitos desejos loucos e nocivos, destrutivos, que submergem os homens na perdição e ruína. Não é o pastor Alex dizendo isso. É a santa palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Você pode não gostar do que eu estou falando. Você pode odiar isso que você ouviu agora. Mas essa é a palavra de Deus. E nós temos o versículo 10 ali que é conhecido. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesse desejo alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo aqui dizendo que é lucro ser santo e estar contente com aquilo que Deus deu a você. O desejo de ser rico irá garantir que você arruine a sua vida. É o que a palavra de Deus está dizendo. E eu prefiro crer na palavra de Deus do que na minha avaliação, apesar de que depois do tempo que eu vivi, eu concordo plenamente, não que isso mude alguma coisa, a palavra de Deus é verdadeira. Pense sobre o que a palavra está dizendo para você agora. Terceiro lugar, crer ou pregar o evangelho da prosperidade encoraja uma vida vulnerável à traça e à ferrugem. Eu já falei sobre essa ilustração do texano que convidou um pastor ali, levou para o alpendre da sua casa, ele falou ali olhando para a direita: olha, pastor, tudo aquilo que você vê, essa plantação de algodão, tudo isso é meu, até o horizonte. Aqui no meio o senhor pode ver aqui essas torres que extraem petróleo, tudo isso é meu. E aqui desse meu lado direito nós temos cabeças de gado. Nós estamos diversificando aqui a nossa fazenda. Tudo isso é meu. E o pastor humilde olhou para aquele texano e disse: você tem tudo aqui, lado esquerdo, lado aqui na frente, no lado direito. Minha pergunta é: quanto que você tem lá em cima? A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 19... palavras do Senhor Jesus Cristo, e ele afirma de forma categórica, e eu tenho certeza que você conhece, e nós conhecemos tantos textos, mas infelizmente, como eu disse novamente quarta-feira, aquilo que nós conhecemos não faz o caminho do nosso cérebro para o nosso coração. Mateus 6,19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se Cristo voltasse hoje, o que sobraria fora a sua alma? O que você tem investido no reino de Deus? Naquilo que Deus realmente quer que você invista em. Obrigado, irmão Emerson. Nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo claramente que tudo aquilo que nós ajuntarmos aqui,
tudo aquilo que nós colocarmos aqui como nossa ênfase, tudo isso irá se degradar, irá acabar. Quarto lugar, tenho que correr. Crer ou pregar no Evangelho da prosperidade cria a ideia que nós trabalhamos para acumular, quando a Bíblia diz que nós trabalhamos para contribuir. Efésios 4:28 nos mostra essa verdade. Nos mostra claramente a palavra de Deus, nos dizendo exatamente qual deve ser a nossa ética de trabalho. Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom, aquilo que é honesto, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. De alguma forma, crentes dentro da igreja têm aceito, comprado a ideia de que nós crentes temos que ajuntar imóveis, tesouros, propriedades aqui. Você pode até fazer isso e não fique triste comigo, mas isto está contra as palavras do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que não é esse o comportamento de um discípulo. Não é esse o comportamento que Ele quer na sua vida. Nós não trabalhamos para acumular, para ter. Você pode viver em apenas uma casa. Você pode dirigir apenas um carro. Talvez sua esposa precise de outro, ou seu filho. Mas essa ideia de que nós precisamos ter imóveis e casas, e que nós precisamos ter propriedades, e que nós precisamos ter uma conta bancária, tudo isso vem a ser contra a ideia de que a Bíblia diz aqui que nós trabalhamos não para acumular, mas para contribuir. Aquele que é chamado para ser rico nessa igreja, ele é chamado para contribuir mais. Aquele que é chamado para ser pobre, é chamado para contribuir também, mas contribuir menos. A lei da proporção mencionada pelo irmão Emerson aqui, ele nem sabia que eu iria mencionar isso, da viúva, ela sempre vale para o reino. Quinto lugar, crer ou pregar no Evangelho da prosperidade promove o enfraquecimento das promessas de Deus. Crer em riquezas. Nós temos a ideia ali do rico, que se sentiu tranquilo, se sentiu ali seguro, quando o seu celeiro estava cheio. E Deus disse: você é um tolo, você é um grande tolo em pensar que está seguro, por causa de seus celeiros. Hebreus capítulo 13, versículos 5 a 6, nós vemos essa verdade explicitada de forma diferente. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor, não meu trabalho, não a minha empresa, não a minha conta bancária, não o meu patrão, não a minha aposentadoria, não o governo Bolsonaro. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Crer e pregar no Evangelho da prosperidade promove o enfraquecimento das promessas de Deus. Você começa a confiar mais naquilo que você tem. E esse é um processo natural. Eu já disse isso aqui e eu quero repetir. Se Deus desse para grande parte de nós fundos, muito dinheiro, nós iríamos nos afastar da fé. Nós iríamos nos afastar de Deus. Porque o dinheiro tem essa tendência de tornar você
enganosamente autossuficiente. E Deus tem uma maneira sempre muito eficiente de mostrar para você que você não é autossuficiente. Sexto lugar, crer ou pregar no Evangelho da prosperidade é contribuir para o sufocamento do povo. As riquezas, a Bíblia nos diz, roubam o nosso oxigênio. Nós estamos passando por uma pandemia e talvez o sintoma mais assustador para nós, seres humanos, dessa doença é que ela ocasiona uma falta de ar. Você é incapaz de encher os seus pulmões de oxigênio, oxigênio que é vital para a sua vida e para a minha vida. O sufocamento é algo tenebroso. Morrer afogado, talvez uma das mortes mais terríveis, que apenas fica embaixo de morrer queimado, que também é uma falta de oxigênio. Nós temos ali em Lucas capítulo 8, versículo 14, nós temos aqui a Bíblia nos explicando como isso acontece. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e... O que, irmão Emerson? Riquezas. Riquezas sufocam. Riquezas roubam o nosso oxigênio. Esse sufocamento, ele é gradual. Ele é silencioso, mas ele deixa resultados. Crer em riquezas tira de você a capacidade de respirar. É incrível, eu estava lendo algum tempo atrás sobre pessoas que começaram a sentir ali uma falta de oxigenação e elas desmaiaram, elas perderam sentidos, elas não conseguiram mais saber onde estavam, não tinham mais forças. É isto que a falta de oxigênio ocasiona na vida do homem. E não é interessante que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele diz que as riquezas, elas sufocam. Ou seja, a palavra de Deus, ela caiu no coração de alguém. E ela teve ali um certo fruto por um tempo, mas assim como os espinhos que sufocam, são as riquezas e os prazeres da vida. Sétimo, tenho que correr. Crer e pregar no Evangelho da prosperidade é utilizar o sal, é esconder a luz. Por quê? Porque crentes, acompanhe meu raciocínio, crentes têm que ser diferentes. Crentes têm que querer coisas diferentes. Crentes têm que almejar coisas diferentes, porque crentes são uma nova criação, uma nova espécie. Se você vai para um jardim, você vê larvas ali. Algumas serão larvas para sempre e outras vão se tornar borboletas. Vão se tornar algo completamente diferente. Crentes, eles são diferentes. Eles têm que agir diferentes, de forma diferente. E quando um crente, ele deseja, ele busca riquezas, ele está se identificando com o mundo. Ele não oferece nada diferente para o mundo. Ele não se torna diferente de maneira nenhuma. Ele quer as mesmas coisas que o mundo quer. E o Senhor Jesus Cristo diz claramente que o crente, que o discípulo, ele é diferente. A pessoa que defende o Evangelho da prosperidade, ela não precisa ser espiritual. Ela apenas precisa amar o dinheiro. O sal, a luz, são completamente, totalmente diferentes, como nós lemos ali em Mateus, capítulo 5. Não vou ter tempo de ler. Capítulo 5, versículo 11, Sermão da Montanha. O Senhor Jesus Cristo falando sobre o sal, falando sobre o sal da terra. O mundo, quando nós buscamos, quando nós temos um apetite por riquezas, quando nós queremos tanto dinheiro, que isto nos faz perder o foco, o mundo olha para nós e não vê o sal.
Ele não vê a luz em nós. Ele vê pessoas exatamente como as pessoas no mundo. Ele não vê pessoas que amam os seus inimigos, que vivem na perseguição e são gratos a Deus, que esperam a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque o amor a riquezas, ele não aceita dividir o seu coração com nada mais. Ele monopoliza tudo aquilo que você faz. Ele concentra todos os seus esforços no seu desejo de ter riquezas. Ele é extremamente monopolizador. O amor a riquezas não é um sentimento altruísta. Ele monopoliza você e você não consegue fazer nada relacionado ao reino de Deus. Conta-se da história de um rei que vivia no alto da montanha em um castelo. E no sopé da montanha existia um vilarejo, os súditos do rei. O rei era visto raramente, em ocasiões especiais. E certa vez, um dos camponeses, ele estava em casa, já pronto para dormir, quando ele ouviu um barulho na porta. Ele abriu a sua porta e ele viu ali uma procissão. Ele viu cavaleiros, ele viu ali homens com espadas, e ele viu ali no centro da procissão o rei. O rei ali com a sua coroa, com os seus trajes de linho e de veludo, dourados, e ele viu que o rei estava indo na sua direção, vindo na sua direção, ou melhor. Ele se curvou ali diante do rei, como era próprio ser feito. E o rei disse: levante, homem. E o rei olhou para aquele homem e ele disse: eu estou aqui porque eu gostaria que você me fizesse uma oferenda, me ofertasse alguma coisa. E aquele homem ficou pensando sobre aquele pedido insólito do rei. O rei bate no meio da noite na minha porta e pedindo alguma coisa. O rei, que tem tudo, me pedindo alguma coisa. Vai ficar chato se eu não der nada. Mas ele não precisa de nada. E não é justo que eu, pobre, dê alguma coisa para o rei, que tem tudo. Não é justo, isso não é justo. No mais, se ele está vindo lá aqui para a vila, ele vai nos meus vizinhos, os meus vizinhos vão dar outras coisas. Então, eu não preciso dar muito. Ele foi na sua cozinha e ele pegou 3 grãos de arroz e ele colocou ali na mão do rei. O rei olhou para aquele homem e ele disse: muito obrigado. Aquele homem ficou perplexo com aquela visita, não conseguiu dormir naquela noite. No dia seguinte começou o seu trabalho. À noite, quando estava pronto para se retirar, para dormir, novamente, batendo na porta. Ele abre a porta e lá está um cavaleiro, com o seu escudo, com a sua espada, e ele entrega para aquele homem uma caixa de veludo. E ele diz: com os cumprimentos do rei. E se retirou. E aquele homem ficou extremamente entusiasmado, e ele foi para a sua mesa rústica, feita de madeira velha, e ele abre aquela caixa, e no meio daquela caixa haviam três pepitas de ouro, do tamanho de 3 grãos de arroz. Olha, Deus não quer e não precisa nada de nós, além de um coração que está pronto para renunciar tudo pelo Senhor Jesus Cristo. Lucas nos diz que nós devemos dar, e Deus irá tomar a responsabilidade para que nós
para que nós tenhamos tudo aquilo que nós precisamos. Servir a Deus paga dividendos. Nós precisamos de crentes generosos. Crentes generosos jamais temem o futuro. O que você crê? Quem é o seu Deus? Se o seu Deus é o dinheiro, Deus não está no seu coração. Oremos. Deus amado, damos graças a Ti, ó Pai, pela Tua palavra que é clara. Ó Senhor, como esse relacionamento com o dinheiro é complicado para nós seres humanos. Como existe um magnetismo tão grande, ó Pai. E às vezes, ó Pai, é simplesmente uma preocupação de ter o pão nosso de cada dia para o mês que vem. Mas Deus, nós sabemos que o dinheiro, ele é um Senhor implacável. E eu sei, ó Deus, que uma vez que a situação melhora e nós temos o que precisamos, nós queremos mais. E nós começamos a almejar aquilo que nós não precisamos. E de repente, ó Deus, o que era um meio se torna o objetivo final de nossas vidas. Nos afastamos de Ti, perdemos nossos filhos, ó Deus. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja. Que nós possamos, ó Pai, procurar esse ideal que o Teu Filho mencionou ali. Eu quero isso, ó Deus. Eu não estou nesse lugar na minha vida ainda. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, o maior dos pecadores, ó Pai. Mas que o Senhor me dê a maturidade para querer ser esse discípulo que renunciou todas as coisas. Ajuda-me, ó Deus. Ajuda na minha falta de fé. Ajuda-me em nome do meu Salvador, o Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O mini coral irá tocar o último hino dessa noite. E nesse momento, que você tenha oportunidade para meditar na mensagem, para pensar naquilo que Deus falou com você. Não existe uma pessoa na face dessa terra que não tenha problemas com o seu relacionamento com riquezas e com dinheiro. Alguns têm mais do que outros, é verdade. Mas faz parte da natureza humana criar defesas. E na nossa cultura, defesas são criadas através de recursos financeiros. Um plano de saúde melhor, remédios, uma residência melhor, um carro mais confiável. Nenhuma dessas coisas é pecado. E Deus tem sido extremamente generoso para conosco. Mas nós devemos tomar cuidado para não tirar Deus do trono. E devemos estar com os olhos abertos a respeito da heresia ao nosso redor. Nós não precisamos olhar para aquele grande templo no Brás com inveja, porque nós temos um templo menor, não suntuoso. Nós não precisamos nos preocupar que esses templos, eles estão lotados de pessoas. Uma partida de futebol, ela lota estádios. E basicamente são 22 homens ou mulheres correndo atrás de uma esfera. Se você pensar bem, é algo ridículo que causa tanta comoção, tanta emoção e tanto investimento. Você não precisa de muita coisa para atingir, alcançar uma multidão. A porta continua estreita. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, se você tem dificuldades nessa área de dinheiro, você pode ir a Deus. E você pode pedir a Deus.
Peça ali com o coração aberto. Se desnude diante de Deus. Pode soltar o verbo diante de Deus. É só você e Ele mesmo. Ele já sabe exatamente o que você vai dizer e quem você é. Mas você precisa se ouvir dizendo isso. Você precisa ouvir isso sair da sua boca. Você convence a si próprio da sua fraqueza. Você não convence a Deus. Chegue a Ele. Se você não é salvo, se achegue a Ele. Busque a Deus enquanto é dia, enquanto Ele pode ser achado. Vou pedir para que o irmão Emerson chegue aqui na frente. Vai fazer a última oração da noite. Eu já orei demais. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, que está nos céus, que palavra maravilhosa nós ouvimos esta noite. Maravilhosa não porque ela adoça o nosso coração, porque ela nos acaricia, mas ela, ó Deus, nos traz à tona conceitos, ela nos traz, ó Deus, para a nossa mente uma clareza muito grande de onde nós precisamos mudar. Muitas das vezes, ó Pai, nós não fazemos parte destas seitas que pregam esta teologia da prosperidade. Mas mesmo congregando aqui em nossa igreja, nós vivemos desta maneira, em busca dos nossos interesses, não nos contentando com aquilo que nós temos, meu Pai. Nós queremos sempre uma casa maior, uma casa melhor, carros mais novos, ó Deus, top de linha, roupas das melhores marcas. Nunca, ó Deus, aquilo que nós temos parece ser suficiente. E nós não nos contentamos com aquilo que o Senhor tão bondosamente tem colocado à nossa disposição em nossas mesas, meu Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração. Ó Deus, como tem trabalhado no meu, como eu preciso melhorar. Como eu preciso, ó Deus, abrir os meus olhos para as tantas bênçãos, as tantas coisas que tenho recebido de Ti, meu Pai. Mas eu quero interceder, ó Deus, pelo meu irmão, que neste momento se prostra diante do Senhor, pelo meu amigo que está nos assistindo, talvez ainda ele não te conheça, que esta mensagem, ó Deus, possa contribuir. Eu creio que ela tem tudo, porque ela vem do Senhor, ela tem tudo para contribuir, ó Deus. O meu clamor é que cada coração esteja aberto para que o Teu Espírito possa agir neste momento. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, e nos ajude, meu Deus, nos ajude a fazer o que o Senhor quer que nós façamos, meu Pai. Por favor, transforme as nossas vidas, que possamos, ó Deus, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, que possamos, ó Deus, desejar, não o que o mundo deseja, mas aquilo que o Senhor quer que nós desejemos, que possamos, ó Deus, apesar de não ser dignos, que possamos ser discípulos de Cristo, renunciando a tudo quanto temos, meu Pai, se for preciso, para seguir o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado pela vida do pastor Alex. Continue abençoando, usando, falando ao coração do teu servo. Obrigado por esta igreja, obrigado por este culto, Senhor. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Posso encerrar o culto, então?
Vamos encerrar então o culto, recitando assim a divisa da nossa igreja. Vamos lá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenham todos uma ótima noite e uma ótima semana. O Senhor Deus nos abençoe.